A Grace Abdu está ao vivo na delegacia, vai trazer informações para a gente sobre esse caso. Cadê a Grace para trazer mais detalhes aqui? Ô Marcos Leandro, essa história vai sendo aqui, o fato vai sendo montado, né? Esse quebra-cabeça vai sendo montado para que a polícia descubra exatamente o que aconteceu. E a Grace já está aqui ao vivo e vai trazer detalhes para a gente desse caso que é um mistério. Grace, boa noite para você. Boa noite, William. Nós estamos aqui no 14º DP, que fica na região de Pinheiros, que registrou esse boletim de ocorrência e está tocando a investigação. Todos os detalhes levantados durante a perícia no local, no momento em que a polícia militar foi chamada, estão no boletim de ocorrência. O que teria acontecido lá? Justamente no momento em que localizaram o corpo dessa mulher de 30 anos, que estava na piscina, ela estava vestida. O que encontraram no quarto? Como você disse bem, eles entraram a exatamente 10h22 da noite. Só que o homem saiu menos de uma hora depois, eram 11h30 da noite. Nisso, provavelmente ali na recepção, quando ele sai com um carro importado, viu, William? Esse detalhe também está no boletim de ocorrência. A recepção teria se comunicado com o quarto para ver se estava tudo bem, se a acompanhante liberava a saída dele. Ela teria dado um ok. Então, nesse momento em que o homem sai do motel, ela está viva no quarto. Eles pegam uma pernoite, ele fica menos de uma hora, ela permanece, ele vai embora. Quando a polícia militar é chamada no dia seguinte, às 2h da tarde, quando acaba esse período do pernoite, ela não atende. A recepção chama no quarto, o telefone, ela não atende. Depois de muita insistência, os funcionários pegam a chave reserva e entram no quarto. A encontram morta, caída na piscina, de roupa. Não se sabe o que aconteceu até então, mas a perícia foi feita no apartamento e latas, garrafas de cerveja foram encontradas, material, aí essa bebida foi levada pelo casal para o quarto, não foi a bebida ali do motel, mas teriam sido consumidas bebidas também do hotel, que foram descritas ali no boletim de ocorrência. Aparentemente não foi encontrado nenhum vestígio de droga no local, não se sabe se ela também teria bebido essas bebidas sozinha ou com esse homem que teria acompanhado por menos de uma hora, também qual a quantidade que ela teria bebido. Claro, é só a perícia que vai apresentar isso com um teste, com um laudo toxicológico. Se ela foi envenenada ou se foi a bebida ou algum tipo de droga, esses detalhes vão aparecer no laudo necroscópico. Se ela sofreu algum tipo de violência no corpo, algum detalhe no corpo também, é o laudo da causa da morte que vai apontar. Se ela foi afogada, se ela acabou se afogando, se ela passou mal, desmaiou, o que aconteceu? O que se sabe é que é uma morte suspeita. O homem que foi identificado, o curioso dessa história, é ele voltar ao local. Logo no dia seguinte, depois das 2h da tarde, quando acharam o corpo da mulher na piscina do quarto 7, este homem retorna ao local com uma outra acompanhante. Ele estava com o mesmo carro, os funcionários o reconheceram, porque tinham acabado de descobrir que a companheira que ele tinha levado na noite anterior estava morta. Nesse momento, a polícia militar estava no motel, fazendo a perícia no quarto, levantando pistas, detalhes que pudessem ajudar a esclarecer a investigação. Porém, esse homem então é apontado para os policiais militares. Olha, era ele que estava com essa mulher de 30 anos que foi encontrada morta. Então, imediatamente os PMs chamam ele como, claro, inicialmente como suspeito, não se sabia o que realmente tinha acontecido, era a última pessoa que estava com ela.
Então, é a principal testemunha e suspeito, claro. Mas aí ele foi encaminhado aqui para a delegacia, onde ele foi ouvido, prestou detalhes, se ele a conhecia, qual era o relacionamento deles, o que teria acontecido, porque ele deixou o quarto, como ela estava, em quais condições, o que ele teria consumido, porque eles encontraram uma garrafa de vinho vazia com 2 taças usadas. Há também algumas marcas vermelhas ali no lençol, que podem ser gotas do vinho tinto ou então sangue, só a perícia que vai apontar. Esses detalhes estão descritos assim no boletim de ocorrência. Então foram garrafas de cerveja, uma garrafa de vinho, algumas doses ali do quarto que foram consumidas de bebidas alcoólicas. Porém, não há destaque sobre localização de droga, de veneno, de nada, ou que pudesse até alguma arma, marcas no corpo dela. Por isso, a Polícia Civil trabalha com o caso inicialmente como morte suspeita. E tudo depende do laudo necroscópico e o toxicológico. O toxicológico demora cerca de alguns dias, até um mês, até para ficar pronto, né, William? Então, assim, é uma resposta que provavelmente a família dessa mulher de 30 anos só vai ter daqui um tempo. Os parentes ainda estão sendo também comunicados sobre o que teria acontecido com ela. A expectativa é grande para a Polícia Civil conseguir desvendar esse mistério. E o ponto mais curioso dessa história é realmente o acompanhante dela, a pessoa que a deixou aparentemente viva dentro do quarto, ter voltado logo no dia seguinte com uma outra mulher, e aí ali para a sorte dos policiais, pela expertise dos funcionários do local, ele foi identificado e encaminhado, pelo menos inicialmente, como uma principal testemunha. A gente está acompanhando aqui. O Altair Moraes acaba de me informar, ele recebeu uma ligação enquanto a Grace trazia as informações. Exatamente. Você tem uma informação? Temos informação aqui muito importante. Se você me permite, eu quero ter até atrás dessa informação, William. Claro. Porque tem algo muito sério aqui que a gente vai investigar. A gente vai atrás. Ok. Você vai tentar confirmar essa informação? Tentar confirmar essa informação, William. Tá bom? Você consegue? Ainda dá tempo? Acho que dá. Vou te ligar aqui. Estamos aqui. Tá bom? Estamos aqui. O Altair Moraes vai confirmar nesse caso, que é um mistério. Esse caso é um mistério daqueles, porque os pontos que são verificados inicialmente nessa história chamam a atenção, mas o que mais chama a atenção, assim, se houve um crime, e não está descrito isso, porque como a Grace Abdul muito bem colocou, é uma morte suspeita. Deixa eu perguntar para a Grace, se ela estiver ainda aqui. Grace, o homem, ele foi liberado, né? Ele foi liberado, a princípio. Foi sim. Sim, foi ouvido como testemunha e foi liberado. Precisa dos laudos, né, no corpo, para saber o que pode ter motivado a morte, para então o próximo passo dessa investigação. Muito bem, então ele foi liberado. Qual é o ponto central dessa história? Claro, a morte dela, que tem que ser resolvida, investigada e dar uma resposta para a família aqui. Inclusive, a gente não fala o nome, porque a Grace, inclusive, trouxe a informação, a família ainda não sabe do que aconteceu, então a gente vai preservar aqui. A família se sinta abraçada, porque é perda, e aí, independente do que aconteça, é uma morte, e a gente sempre lamenta. Mas o homem ter voltado, depois de ter deixado ela, supostamente, como a Grace falou, com vida, ter voltado com outra mulher, o que ele queria era fazer um trio? Ele queria um outro relacionamento, porque ele pediu uma outra suíte. Ele queria reencontrar esta moça e dizer assim, olha, eu vim com outra moça aqui. Será que é isso? Todos esses pontos estão sendo verificados, o quebra-cabeça está sendo montado. Para a polícia, ele ainda é uma testemunha, porque os laudos não saíram. A Grace Abdul vai continuar acompanhando todos os detalhes desse caso e também com novas informações. E a qualquer momento, Grace, você pode chamar, porque você é prioridade aqui nesse caso, sempre trazendo as informações. A Grace conseguiu o boletim de ocorrência, né, com os detalhes muito importantes. E agora a gente já sabe que teria uma terceira pessoa
Essa terceira pessoa também foi levada para a delegacia, apesar de, em tese, não ter nada a ver com a história, mas estava com ele naquele momento, né, Grace? Sim, estava ali naquele momento, não sabia provavelmente que ele teria ido naquele mesmo motel no dia anterior com outra pessoa. Não se sabe também qual a relação desse homem com essas mulheres. São detalhes que não ficaram descritos aqui no boletim de ocorrência, até porque o depoimento desse homem, dessa testemunha, entra como um adendo, né? Então são informações que estão ainda sigilosas aqui por parte da equipe de investigação. Essa mulher, ela não foi envolvida no caso, ela não foi ouvida como testemunha. Muito obrigado, Grace, pelas informações. Qualquer momento você pode chamar, é prioridade aqui no nosso Cidade Alerta, com esse mistério, a morte de uma mulher no motel de luxo em São Paulo. E o homem só foi encontrado porque voltou com outra mulher no dia seguinte, pedindo uma nova suíte. É o mistério da suíte 7, nesse motel que fica na zona sul de São Paulo.